Salve, salve concurseiro, salve concurseira. Eu sou o professor Silvio Santana. Estamos aqui para discutir, para trabalhar a legislação aplicada ao Departamento Penitenciário Federal, à Polícia Penal Federal. É legislação muito importante no seu concurso, tá certo? Então aqui na lousa, hoje a gente vai ver a Lei 13.675 de 2018, que é a que disciplina a organização e funcionamento, lei muito importante, dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Pela segurança pública. Então, uma lei bastante importante para você, né? Então, olha só, vamos fazer uma breve introdução aqui. O artigo 144 da nossa Constituição Federal, da nossa Carta Maior, ela diz o seguinte, duas informações importantíssimas. Primeira informação importante que tem aqui, a obrigação do Estado de realizar a segurança. Então, a segurança pública, quando se falamos de segurança pública, é uma obrigação do Estado. É uma obrigação ou um dever do Estado. Porém, é uma responsabilidade de todos. Mas a obrigação é do Estado. E o Estado faz isso, ele cumpre com essa obrigação por meio dos seus órgãos, tá? Por meio dos seus órgãos. E é justamente isso aqui que a gente vai comentar, tá certo? É justamente aqui que essa lei recai, a organização e funcionamento desses órgãos, tá? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade disso aí? O artigo 1º dessa lei, logo de cara, traz algumas informações para você. Ele fala o seguinte, ó, quando você analisa o artigo 1º da lei, de cara, ele vai fazer uma coisa muito importante. Na verdade, ele institui uma coisa, ele institui e ele cria. Tudo isso na cabeça do artigo 1º, você já vê. Então, primeiro, ele institui justamente o Sistema Único de Segurança Pública. Essa informação é importante. O chamado Sistema Único de Segurança Pública, como se fosse o SUS, Sistema Único de Saúde, só que da segurança pública. Tá? Sistema Único de Segurança Pública. Que ele usa como sigla aí justamente SUSP. Tá? Esse é o Sistema Único de Segurança Pública. Beleza? Então, primeira informação, institui a criação desse SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Tá certo? E cria a chamada Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A Política Nacional de Segurança Pública. Então isso aqui é logo de cara para você ver do que estamos falando, tá? Segurança Pública e também chamado Defesa Social, tá certo? E ele tem uma siglazinha para isso, é o PNSPDS, tá certo? Então toda vez que falarmos sobre SUSP, você já vai estar safo, que é Sistema Único de Segurança Pública. Toda vez que utilizarmos essa sigla aí, PNSPDS, é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, de cara, você já tem essas informações lá na cabeça do artigo 1º, falando sobre a criação do Sistema Único e falando também da Política Nacional de Segurança Pública, tá certo? E Defesa Social. Ok, avancemos. Olha só. Os órgãos de segurança pública, beleza? Então, órgãos de segurança pública são aqueles lá do artigo 144, beleza? Defesa Social da União, DF, municípios. Então, a defesa social, geralmente aí, pode ser criado em ministérios, se for, né, pode ser ministérios, isso não importa, ou mesmo secretarias, isso aqui não vai importar, tá bom? Mas a sociedade, perceba, os órgãos de segurança pública, tá certo? Lembra? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Penal, né? Federal,
Polícia Civil dos estados, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal dos estados, né? Então, enfim, esses órgãos, mais a Defesa Social, né? Da União, Estados, DF, municípios, mais a sociedade, né? Que é chamada Sociedade Civil Organizada, sociedade mais a Sociedade Civil Organizada, Rotary Clube, por aí vai, né? Civil Organizada, Legião da Boa Vontade, a pessoa, então quer dizer, a sociedade como um todo, com a única finalidade. Qual que é a finalidade? Perceba, a finalidade é justamente, vamos trazer aí, a finalidade é preservar a ordem pública, beleza? E a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então sempre o objetivo salvaguardar, preservar pessoas, o próprio patrimônio, próprios direitos fundamentais como vida, não é? Direitos aí como, vamos colocar aqui, como a própria vida, que é importante, a propriedade, beleza? Liberdade, todos os direitos constitucionais, e esse é o objetivo, tá certo? Então, beleza. Nesse cenário, nós temos aí essa criação, justamente dessa a criação e instituição desse Sistema Único de Segurança Pública e dessa Política Nacional de Segurança Pública e a Defesa Social, beleza? Olha só, aí olha só mais um adendozinho aqui que eu vou colocar nessa telinha mesmo aqui, vou colocar nessa mesma tela, só vou pegar uma outra cor, como se você pegar aí, ó, olha só, acho que até fizemos aqui, né? Aqui mesmo quero chamar a atenção. Se você pegar o artigo 144 e analisar ele profundamente, você vai ver que a segurança pública é uma obrigação, é um dever do Estado e uma responsabilidade de todos, não é verdade? O que acontece? O artigo 2º dessa lei também fala sobre isso, tá? Então eles transcreveram isso aqui para o artigo 2º dessa lei, justamente isso aqui, tá? O artigo 144, tá beleza? Então ele transfere lá para o artigo 2º, então o artigo 2º dessa lei fala justamente a respeito dessa lei, né, federal, que é a lei, até colocar, se você não está ambientado, a lei 13.675 de 2018, tá certo? Então, o artigo 2º dessa lei fala justamente a respeito, essa transcrição do artigo 144 da Constituição. Se cair na sua prova, tá aí, beleza? Então, competências para estabelecer esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Aqui é importante. Qual que é a competência para estabelecer este cara? Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, como a gente viu que no artigo 1º cria, tá? Então, qual que é a competência? De quem que é cabido fazer isso daí? Então, vamos lá. A competência, vamos colocar aqui no esqueminha para vocês, tá? A competência é, da União, competência da União. Então, nós temos a União, beleza? A União ela institui justamente essa política nacional de segurança pública e da defesa social. Ela faz isso, parte da União. E essa União, quando institui esse plano, justamente esse plano nacional aí, ele tem que obedecer a diretrizes nacionais. Então, ele estabelece as diretrizes nacionais. Então, cabe à União estabelecer as diretrizes nacionais desse plano nacional aí, tá certo? Beleza. Aí resta os estados e os municípios, que são os outros entes. Então, olha só, quando você vê estados, o próprio DF e os municípios, cada um com as suas especificidades, você observa que ele agrega a esse plano as chamadas políticas regionais. Cada região tem as suas peculiaridades. E essas políticas regionais, tá certo? Estabelecidas e implementadas por estados, DF e municípios. Vou pegar isso aqui. Estado, DF e os municípios, ela simplesmente deve obediência, certo? Podem ser implementadas, mas deve observância aos parâmetros nacionais criados pela própria União, tá certo? Então, você vai concluir que a competência é o seguinte, olha só, se for situações de emergência, vou colocar aqui, ó, né, envolvam situações de emergência, ou mesmo
crimes interestaduais, tá? Crimes interestaduais, tá certo? Ou mesmo que envolva outro país, que a gente chama de transnacionais, Se isso aqui ocorrer, se essas situações ocorrerem aqui, beleza? Obviamente, obedecendo esses princípios diretrizes nacionais, ou seja, quem dá as diretrizes nacionais, obviamente, tem que ser a União, né? E os estados e DF, cabe o quê? Cabe as políticas regionais, claro que tem que obedecer às diretrizes nacionais, tá certo? Então as competências justamente é essa. Se perguntar na sua prova, a competência da União, que é chamada diretriz geral, você pode até chamar de diretriz geral aí, sem nenhum problema. Então a União estabelece o quê? Diretriz geral, ou diretrizes gerais. E os estados, DF, municípios? Diretrizes locais, tá? Ou regionais, diretrizes locais, regionais. Então é isso. Tudo isso em observação às diretrizes nacionais. Beleza. Legal demais. Tá, avançando. O artigo 4º, ele tem o artigo 4º, 5º, 6º e 7º, ele é bastante, assim, digamos, trabalho laborativo. Nós dizemos o seguinte, que é a chamada trabalho braçal. O artigo 4º, ele tem 16 princípios. Então nós temos aqui 16 princípios. Eu vou te ajudar a pensar nisso, tá? Então nós temos 16 princípios. Vamos passar por eles aqui rapidinho, olha só. Primeiro princípio aí, respeito ao ordenamento jurídico, beleza? Então respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais, que é importante, e justamente coletivos. Segundo, proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Então essa lei fortemente em diversos momentos, inclusive criando até mesmo órgão responsável por valorização, aperfeiçoamento de profissionais de segurança pública, a gente vai ver isso depois, tá certo? 3, proteção dos direitos humanos, isso aqui, ó, direitos humanos também, eles visam muito os direitos humanos nessa lei, tá? Respeito aos direitos fundamentais, promoção da cidadania, dignidade da pessoa humana. Como eles fazem isso? Como eles pensam nisso? Eles pensam em colocar isso aqui, ó, na matriz curricular do curso de formação, tá? Da matriz curricular, para quê? Para aprimorar a formação do profissional, tá? Aprimorar a formação. Lá nos cursos de formações, a gente vai ver isso depois, beleza? Percebe-se também que está entre os princípios eficiência na prevenção do controle das infrações penais, eficiência na repressão às apurações das infrações penais. Inclusive, se você observar, é basilar que eles promovem, a própria lei prevê os chamados órgãos corretivos ou órgãos de correições, tá? Órgãos de correições. Para quê? Para punir o servidor que se desvirtua, né, que trata diferente aí a administração pública, abusa, exorbita a atuação no poder de polícia. Você vai entendendo que isso tudo é o quê? Isso é princípio. Eficiência na prevenção e redução de riscos e situações de emergência, desastres, que afetam a vida, preservar a vida, o patrimônio, o meio ambiente oriundo da terceira geração dos direitos. Participação e controle social, tá certo? Esse controle social aqui, ó, não se confunde com censura. É o controle social, e te diz justamente por preservar os direitos, é justamente o contrário de censura. Aqui fica parecendo que é um controle social no quesito de restringir direitos e liberdades, mas não é bem assim, né? É justamente colocar os órgãos públicos no contexto. Então tem mais, ó, resolução pacífica de conflitos, olha aí. Aqui também é princípio, resolver pacificamente, uso comedido da força, proporcional da força, tá certo? Proteção da vida, patrimônio e meio ambiente, que é meio redundante, mas tá aqui, fala nesse momento aqui, fala bem aqui no inciso 6º também, mas vamos lá. Publicidade das informações, ó, não agir de maneira obscura, né? Divulgar as informações, o número de letalidade envolvendo ações policiais, por exemplo, trazer para a sociedade aquele comprometimento, aquela aceitabilidade, mas cuidado, essas informações é via de regra. Claro que tem caráter de exceção, por exemplo, aqui envolve o quê? Que envolva a segurança nacional, fazer um S melhor aqui, atos que envolvam
segurança nacional, claro que não, né? Que fica claro que não isso daí, mas a regra é a publicidade dos atos. Promoção de produção de conhecimento, a produção de conhecimento, né? Gerar o quê? Gerar divisas, né? Gerar justamente doutrina, otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros, o uso correto, a aplicabilidade dos recursos nas instituições, a preparação dos profissionais, recursos materiais, viaturas bacanas, o bom armamento, você entende? Então, aí o 14, simplicidade, informalidade, economia procedimental, celeridade no serviço prestado à sociedade, tá certo? Então, ou seja, a informalidade aqui não quer dizer que o camarada ele vai beirar ali a ações do seu bel prazer. Essa informalidade está no contexto aí de desburocratizar, né? Desburocratizar as ações. Então, ó, desburocratizar, tá certo, é isso mesmo. Desburocratizar, né? Mas obviamente obedecendo aos ditames legais, né? 15, relação harmônica, colaborativa entre os poderes, né? Transparência, responsabilização e prestação de contas, né? Ou seja, tudo isso é bastante importante e esses aí que acabamos de ver são os 16 princípios que você vai ter que ler, não tem jeito, elencados nesse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então nós temos aí 16 princípios que o senhor acabou de ver e a senhora acabou de ler isso daí, beleza? Aí nós temos também, lá no artigo 5º, nós temos justamente aí, ó, 26 diretrizes, olha aí, ó, 26 diretrizes, né? Então nós temos essas 26 diretrizes aí. Então nós temos 16 princípios, 26 diretrizes e 16 objetivos. Então a gente vai passar por eles aqui agora, você vai compreender, você vai tentar raciocinar por você mesmo. O que é uma diretriz? O atendimento imediato ao cidadão. O Rui Barbosa dizia que justiça tardia é injustiça, então perceba, isso é uma diretriz. Planejamento estratégico, ou seja, planejar as ações, né? Sistêmico. Fortalecimento das ações de prevenção, resolução pacífica de conflitos, cuidado, porque olha só, aqui ó, nós temos o seguinte, nesse inciso 3º, quero chamar a atenção dos senhores aqui. Nós temos aqui, ó, nesse inciso 3º, nós temos diretrizes, fortalecimento das ações de prevenção, aí nós temos aqui, ó, resolução pacífica de conflitos. E se você olhar também aqui, ó, no inciso 8, né, no inciso 8, lá do artigo 4º, tem a resolução pacífica dos conflitos. Cuidado, resolução pacífica dos conflitos, ela é o quê? Ela é princípio, mas veja, fortalecimento das ações de prevenção, ou seja, aqui tem ó, ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos. Cuidado, não confunda, beleza? Priorizando políticas de redução da letalidade, essa aqui é uma preocupação corrente, com ênfase de que nos grupos vulneráveis, nas minorias, os bestializados, os favelados, né? Pessoas que moram hoje não se diz mais favela, se diz comunidades. Então há essa preocupação na própria lei, tá bom? Aí você fala, Silvio, vem cá, vem comigo na força aqui na lata do garoto. Aí você fala, Silvio, diretrizes, objetivos e princípios obedecem a uma lógica? Não. Não obedece uma lógica. Então, ele chama resolução pacífica de diretriz, ações, né, que ocasionam a resolução pacífica, e chama também de objetivo. Então, você vai ter que olhar mesmo, se isso cair na prova, você vai ter que estar bem afiado nisso aí. Perceba que o próprio legislador ele não deu uma sequência lógica para isso aqui. Tá certo? Então, vem comigo aqui, continuando. Atuação integrada, essa integração entre União, Estados, DF e municípios, em ações de segurança conjunta, né? Ações conjuntas aí, e políticas transversais, para a preservação da vida, meio ambiente, dignidade da pessoa humana, coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública, tá certo? Essa cooperação, coordenação e colaboração aí, formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais, então essa formação de profissionais é uma preocupação, tá certo? Perceba, consonância com a matriz curricular nacional. Por vezes você pode ver na sua prova que eles vão jogar aqui os direitos humanos aqui, você vai falar que tá certo. É isso que eles querem de você, ó. Estamos aqui para entender o espírito da lei, né? Então, direitos humanos, ou seja, para humanizar a ação do policial,
Isso é normal, né? Então temos mais, 7, temos bastante aí para ver. Fortalecimento das instituições, né? Claro, de segurança pública, por meio de investimentos, desenvolvimento, projetos estruturais, inovação tecnológica, isso é importante também. 8, sistematização e compartilhamento de informações. Isso é bem importante, que os diversos órgãos da segurança pública se conversem entre si, tenham disponíveis um banco de dados único, claro, fica mais fácil. 9, atuação em base de pesquisas, olha só, estudo, diagnóstico com áreas de interesse da segurança pública, estudos sobre criminologia, sobre o mapa criminal, sobre reincidência criminal, tudo isso é muito importante. Atendimento prioritário, qualificado, humanizado, às pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando a lei traz vulnerabilidade aqui, ela traz todo tipo de vulnerabilidade. Pode ser o vulnerável social, o vulnerável físico, tá certo? O vulnerável, sei lá, de classe, por aí vai, o vulnerável, todo tipo de vulnerabilidade que você, né, uma situação, uma criança em situação de rua, uma mulher que ela sofre violência doméstica, todo esse tipo de vulnerabilidade. Então, atendimento prioritário. A mulher vai até uma delegacia se queixando aí que foi espancada pelo marido, promova ali, ó, de maneira rápida o seu atendimento, célere. Essa é a visão, o espírito da lei. Né? 11, padronização de estruturas, capacitação em tecnologia e equipamento de interesse de segurança. Para que padronizar? Qual que é o resultado da padronização? Toda vez que eu padronizo, vai ocorrer um fenômeno chamado diminuição de erros. Então, diminuição de erros. Eu vou diminuir os erros se eu padronizar as condutas e eu vou ter respaldo para isso por meio de procedimento operacional padrão. Então, é necessário padronizar o quê? As estruturas, né? A padronização do que se faz. Né? ênfase nas ações de policiamento, proximidade. Então, ele chama um policiamento de proximidade. Olha só, esse policiamento de proximidade não está falando de distância geográfica, está falando da polícia mais, digamos, mais próximo da sociedade, mas não geograficamente falando, né? Mais humana, né? Uma proximidade mais metafórica, que eu quero dizer aqui. 13, modernização do sistema de legislação, então leis que cumpram os anseios da sociedade e respeite a evolução social. Olha só essas diretrizes, tá vendo? Essas diretrizes aí não, então você tem que saber o que é diretriz. Então é isso aí, né? Quando esse inciso 13 aí fala da modernização do sistema de legislação, obedecendo a evolução social, quer dizer o seguinte, você pode até escrever aí, ó, quer dizer, ó, que a lei, que a sociedade evolui, né? Então se a sociedade evolui, vírgula, grifo meu, tá? A lei deve evoluir também, concorda? Deve evoluir também. Senão vai cair no ostracismo. Deve evoluir também. Então é essa a visão da coisa. Participação social. Trazer a sociedade para o meio da segurança pública. É o inciso 14. Percebeu o detalhe de cada coisa? Avançando. Integração entre poderes, olha só, essa harmonia, né, essa integração entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. O próprio artigo 2º da nossa Carta Maior, né, o artigo 2º da Constituição Federal fala, são poderes da União, o legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes. Então tem uma previsão constitucional, beleza? No aprimoramento, na aplicação da legislação penal, lindo de se ver. O 16, colaboração do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria, são os órgãos aí, né, de acusação, defesa e julgamento, respectivamente. Não respectivamente, né, acusação é o Ministério Público, defesa, Defensoria, Poder Judiciário que julga as lides, né? Enfim, elaborando estratégias em conjunto, metas para alcançar objetivos dessa política, fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social, aos egressos do sistema prisional. Daí eu trago a seguinte informação, quem quer egresso? O artigo 26 da Lei de Execução Penal, da Lei 7210 de 84, fala que egresso, aquele camarada que até um ano, né, até um ano depois aí, que saiu da penitenciária ou do estabelecimento penal,
Então, ele cumpriu a pena até um ano depois, ele é considerado egresso, mas não só ele, o liberado provisório, né? Esse liberado provisório aí, ó, durante o período de prova, enfim. Então tem que haver o quê? Políticas nesse sentido. Por quê? Porque simplesmente essa reinserção social aí só acontece se eu realmente promover ações de ressocialização. Tirou o documento do cara, deu uma condição de emprego para ele, é isso que a lei fala, tá? Sem juízo de valor aqui, beleza? Aí vem o 19 fala o quê? Incentivo ao desenvolvimento de programas, projetos com foco na promoção da cultura da paz, né? A segurança comunitária, né? Aquelas bases comunitárias, integração das políticas de segurança com as políticas sociais, essa integração de política de segurança com política social, considerando as causas de ação e efeito, né? Entidades não pertencentes à segurança pública, chama para o debate aquela galera que não é da segurança pública. Vem aqui ver como é que funciona na prática, isso é importantíssimo. Aí vem aí, distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos, tá certo? Ou seja, profissionalização da coisa, isso é tudo muito importante. Seguinte, são 26, 21, deontologia policial, estudo da técnica policial, do bombeiro, respeitar os regimes jurídicos, tá certo? Essa deontologia aí, ó, é um regimento no sentido de quê? Digamos, código de conduta, tá certo? Claro, um código de conduta aí é padrão, respeitar os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição, mas perceba, critérios deontológicos é isso. Um código de conduta aceitável, baseado em quê? Na moral, na própria ética, que tem banca que utiliza como critérios diferentes, nem vou tocar nisso, tá certo? Então é isso mesmo, o que mais? Vamos lá, tem mais, unidades de registro de ocorrência policial, registrar os dados. Aqui fala do sistema integrado de informações, ó, dados eletrônicos, beleza? Aí o 25 fala incentivo à designação de servidores de carreira para os cargos de chefia, valorização da carreira, levando em consideração a graduação, capacitação, o mérito, a experiência do servidor na atividade policial. Isso aqui é a boa e velha meritocracia, né? Mais com bases técnicas do que políticos. É a meritocracia. Então é isso daí, cara. Vai entendendo, vai captando as ideias. Não vai ficar difícil memorizar isso, não. A vigilância, né? Não, já foi. A celebração de termos de parceria, protocolos com agências de vigilância privada, né? Ou seja, trazer trazer empresas de vigilância privada para junto da segurança, claro, respeitada a atividade que não é delegado, atividade de poder de polícia. Então esses aí são os 26, obviamente, aí são os 26 que a gente viu, os 26, voltando aqui, ó, as 26 diretrizes, né? Então se a gente passou aí por uma a uma, e você perceba que tem uma lógica, mas é difícil você pegar qual lógica quando o examinador determinou princípios, diretrizes e objetivos. E ainda meteu as estratégias lá do artigo 7º, né? Beleza. Aí o artigo 5º, ele fala a respeito, artigo 6º, ele fala a respeito dos objetivos, a razão de ser desse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então vem comigo aqui na tela. Então perceba que a ideia justamente é fazer o quê? É pegar princípios, diretrizes, objetivos, colocar, mas uma lógica por trás não há. Então você, meu querido aluno, vai ter que fazer aquele trabalho braçal, vai ter que ler até sair sangue do seu olho. A gente tenta dar uma lógica aqui, mas o negócio é meio ilógico do ponto de vista de categoria, né? Do que é uma coisa, do que é outra, do que é outra. Isso aqui é meio ilógico, tá certo? Mas tudo bem, isso não vai te afastar do seu cargo, não pode ser isso que te afasta do seu sonho. Você cai para dentro disso aqui, que em pouco tempo você vai estar afiado nisso aqui, beleza? Então vem comigo aqui na lousa. Aí fica pra gente visualizar aqui os objetivos, né? Lembrando que a gente viu os princípios, que são 16 princípios, as diretrizes são 26 diretrizes, e objetivos, deixa eu pegar aqui uma outra cor, vão ser aí 16 objetivos. E esses 16 objetivos, não esquenta, bem comigo aqui na lata, não esquenta, que esses 16 objetivos a gente vê daqui a pouco no próximo bloco. Esse já foi.